E vamos reverenciar as pessoas, né, os santos da nossa Santa Igreja, desta última semana, do dia 2 de janeiro até hoje, dia 8. Então, reverenciar essas pessoas que servem para todo católico como exemplo de vida a seguir dentro da Igreja. Segunda-feira, dia 2 de janeiro, começamos aí então. Foi dia dos santos Basílio Magno e Gregório Nazianzeno. Eles eram bispos e também doutores da Igreja. Hoje diríamos que São Basílio era um homem de sorte, pois sua família contava com um grande número de santos. Sua avó Macrina, a mãe Emélia, a irmã Macrina e os irmãos Pedro, bispo de Sebaste, e Gregório, bispo de Niça. Além disso, foi amigo íntimo de outro santo, Gregório Nazianzeno. Eles estão juntos no calendário litúrgico porque tiveram as mesmas aspirações à santidade, os mesmos níveis culturais e alimentaram a mesma chama de vocação à vida monástica. São Gregório Nazianzeno nasceu no mesmo ano que São Basílio, 330. Sobreviveu 10 anos ao amigo. Ele morreu em 379. Homem de estudo e poeta, pela sua excelente doutrina e inflamada eloquência, recebeu a alcunha de teólogo. É famoso seu apaixonado discurso de adeus, proferido quando teve de abandonar Constantinopla, por causa das tramas de seus adversários. Escreveu em seus poemas morais: tudo é instável para que amemos as coisas estáveis. Na terça-feira, dia 3 de janeiro, dia de Santa Genoveva, a Virgem. Nascida em Nanterre, nas proximidades de Paris, pelo ano 422. Foi consagrada a Deus aos 6 anos por São Germano de Auxerre, quando se dirigia à Inglaterra, onde se alastrava a heresia pelagiana. Aos 15 anos, Genoveva consagrava-se definitivamente a Deus. Passou a fazer parte de um grupo de jovens consagradas a Deus. Vestiam-se um hábito que as distinguia das outras mulheres, mas não viviam em convento. Moravam em suas próprias casas, dedicando-se às obras de caridade e de penitência. Genoveva levava tudo muito a sério, jejuava frequentemente e, quando podia, retirava-se procurando renovar a sua vida espiritual. Tinha apenas 30 anos quando se envolveu na vida política. Em 451, Paris estava sob a ameaça dos hunos de Átila. Os parisienses queriam fugir, mas Genoveva os convenceu a ficarem na cidade, confiando na proteção divina. Assim aconteceu, mas a santa correu o risco de ser linchada pelos mais medrosos. Expulsos os bárbaros, sobreveio a carestia. Genoveva tomou então um barco, foi pelo Sena e procurou alimentos junto aos camponeses. Depois os distribuiu generosamente. Uma digna ancestral de Santa Joana d'Arc. Valeu-se da sua amizade com o rei Clovis para obter anistia para numerosos prisioneiros políticos. Quando morreu em 502, mais ou menos, edificaram sobre seu túmulo modesto oratório de madeira, que foi a semente da célebre abadia construída por Luís XV, depois transformada em basílica. Era particularmente invocada por ocasiões de grandes calamidades, como epidemias, para implorar a chuva ou contra as inundações do Sena. Os jacobinos da Revolução Francesa destruíram-lhe parcialmente as relíquias e profanaram a basílica, transformando-a no famoso Panteão, mausoléu dos franceses ilustres. Porém, o culto de Santa Genoveva continuou na igreja de Santo Estevão, no Monte. 4 de janeiro foi quarta-feira, dia de Santa Ângela de Foligno. Ângela nasceu em 1248, na pequena cidade de Foligno. É uma das primeiras místicas italianas. Quando jovem, como sua contemporânea Margarida de Cortona, entregou-se às vaidades femininas, tendo teor de vida tranquila e folgada numa casa não de muito luxo, mas decorosa, juntamente com seu marido e filhos. A morte do marido e dos filhos foram praticamente simultâneas. Trouxe-lhe grandes dores e provações. Nessas trágicas circunstâncias,
mostrou uma força de alma acima do comum. No ano de 1285, São Francisco lhe apareceu em sonho e exortou-a a percorrer com coragem o caminho da perfeição. Ângela ingressou na Ordem Terceira de São Francisco e, no ano de 1291, emitiu os votos religiosos. Empreendeu a peregrinação até Assis. Essa peregrinação deixou-lhe na alma um traço profundo. Foi durante essa viagem que Ângela teve experiências místicas desconcertantes, cuja testemunha foi seu próprio confessor e parente, o beato Arnaldo de Foligno. Ele temeu e, pensando tratar-se de fenômenos diabólicos, obrigou a santa a contar-lhe suas experiências interiores. A pobreza, a humildade, a caridade e a paz eram seus grandes temas. O supremo bem da alma é a paz verdadeira e perfeita. Quem que quer, portanto, perfeito repouso, trate de amar a Deus com todo o coração, pois Deus mora no coração. Ele é o único que dá e que pode dar a paz. Na quinta-feira, dia 5 de janeiro, Santos Emiliana, Tarsila e João Nepomuceno Nilma. Nesta data, reunimos a lembrança de duas santas e de um santo. Todos eles, apesar de diferentes, manifestam a universalidade da salvação e do chamado à santidade. As santas Emiliana e Tarsila eram tias do grande Papa São Gregório Magno, que tomaram parte na formação do menino, junto com o pai, senador Gordiano, e a mãe Santa Silvia. O próprio São Gregório Magno fala-nos de suas tias, comentando a passagem do Evangelho, onde Jesus diz que são muitos os chamados e poucos os escolhidos. Em outro 5 de janeiro, já bem mais perto de nós, em 1860, morria em Filadélfia, nos Estados Unidos, aquele que o povo carinhosamente chamava de o nosso bispinho, João Nepomuceno Nilma. Morreu enquanto cumpria um gesto de delicadeza para com o seu presbítero. A fim de participarem da sua glorificação, 30 mil pessoas atravessaram o oceano em junho de 1977. A cerimônia da sua canonização foi transmitida via satélite para o mundo todo. Nilma chegara aos Estados Unidos em junho de 1836, após 40 dias de viagem marítima. Em sua diocese de origem, na Boêmia, não havia necessidade de padres. Foi o pioneiro das escolas paroquiais americanas. Na sexta-feira, dia 6 de janeiro, Epifania do Senhor, que é esta solenidade no domingo, que é hoje. E também foi o dia do Sagrado Coração de Jesus. A origem oriental desta solenidade está implícita no seu nome, Epifania, ou revelação, ou manifestação. Os latinos usavam a denominação festividade da declaração ou aparição, com o significado de revelação da divindade de Cristo ao mundo pagão, através da adoração dos magos. Aos judeus, com o batismo nas águas do Jordão, e aos discípulos, com o milagre das bodas de Caná. O episódio dos magos, que está além de possível reconstrução histórica, podemos considerá-lo como o fizeram os padres da Igreja, o símbolo e a manifestação do chamado de todos os povos pagãos à vida eterna. Os magos foram a declaração explícita de que o Evangelho era para ser pregado a todos os povos. Ao pagão, Deus fala através do mundo visível, o esplendor do sol, a harmonia dos astros, a luz das estrelas no firmamento ilimitado são portadores de certa presença de Deus. Os magos descobriram no céu os sinais de Deus, tendo como ponto de partida a natureza. Os pagãos podem cumprir as obras da lei, diz São Paulo, e os habitantes de Listra, o Deus vivo que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Ele permitiu nos tempos passados que todas as nações seguissem os seus caminhos. Contudo, nunca deixou de dar testemunho de si mesmo, por seus benefícios, dando-vos do céu as chuvas e os tempos férteis, concedendo abundante alimento e enchendo os vossos corações de alegria. Mas, ultimamente, falou-nos por seu Filho, que constitui herdeiro de tudo, por quem igualmente criou o mundo. Os numerosos mediadores
da manifestação divina encontram seu término na pessoa de Jesus de Nazaré, do qual resplandece a glória de Deus. Por isso, podemos hoje exprimir a humildade trepidante, mas plena e jubilosa profissão de nossa fé, de nossa esperança e de nosso amor. Já no sábado, dia 7, dia de São Raimundo de Penaforte. O humilde douto frade, nascido entre 1175 e 1180, se esforçara para evitar honrarias e prestígio, mas nem sempre conseguiu. Renunciando à vida folgada e alegre, pois era filho do nobre Castelão de Penaforte, na Catalunha, dedicou-se muito cedo aos estudos filosóficos e jurídicos. Aos 20 anos ensinava filosofia em Barcelona e aos 30, recém-laureado, ensinava jurisprudência em Bolonha. Aceitando o cargo de confessor do rei Tiago de Aragão, não titubeou em reprovar o seu comportamento escandaloso numa expedição à ilha de Maiorca. Conta-se que, tendo o rei proibido a todas as embarcações de velejar para o continente, Raimundo, querendo discordar do soberano, estendeu o manto sobre as águas e chegou até Barcelona sobre essa estranha barca à vela. Uma de suas obras apostólicas, mais digna de nota, são as missões para a conversão dos judeus e dos maometanos estabelecidos na Espanha. Segundo a tradição, foi ele que convidou Santo Tomás de Aquino a escrever a Suma contra os gentios, para que seus pregadores pudessem recorrer a argumentos sólidos nas controvérsias com os hereges e os infiéis. Ele mesmo redigiu importantes obras da teologia moral e de direito. Uma delas é a Suma de Casos para a administração correta e frutífera do sacramento da reconciliação. Tinha quase 100 anos quando morreu, em 1275. Foi canonizado em 1601. E hoje, domingo, é dia de São Severino. No século V, o Império Romano do Ocidente foi progressivamente submerso pelos invasores germânicos, visigodos, ostrogodos, os vândalos, suevos, burgúndios, alamanos e francos. Na devastação geral, só as autoridades cristãs constituíam um ponto seguro para a sobrevivência. Favorecido com o carisma da profecia, São Severino foi vidente, também no plano humano. Compreendeu por isso que a agitação das jovens gerações bárbaras era irrefreável e que a decrépita sociedade romana ganhara vigor com a transfusão dessas novas forças. Era, porém, necessário abrir suas mentes para a verdade evangélica e, antes disso, entrar em contato direto. Com um gesto corajoso, que chamou a atenção dos rústicos guerreiros, chegou até Comagene, já em poder dos inimigos. Sua caridade concreta para com os necessitados conquistou definitivamente o coração simples dos bárbaros, a começar pelos chefes. Gibudo, rei dos alamanos, tinha para com eles suma reverência e afeto. Disse o biógrafo Eugípio. Escutava-o com respeito, dócil como um filho. Placiteu, rei dos Ruges, consultava-o no empreendimentos arriscado como se ele fosse oráculo. Reverenciado e amado pela gente humilde, também por reis e guerreiros, viveu pobremente, sem tirar para si proveito algum das coisas materiais. Vestia-se com a mesma túnica no verão e no inverno. Dormia as diminutas horas de sono estendido sobre a terra, com o cilício apertando-lhe o corpo, e na quaresma comia apenas uma vez por semana. Morreu no dia 8 de janeiro de 482. Suas relíquias são veneradas em Nápoles. Mais um momentinho, a gente vai trazer o final desse quadro de hoje. Já voltamos. Continuando, para finalizar o quadro Os Santos da Santa Igreja Católica, deste domingo, quero dizer que todos esses santos que a gente mencionou aqui são venerados pela Santa Igreja, e os textos que eu trouxe aqui hoje são do livro Um Santo para Cada Dia. Muito bem. Todos os santos da Santa Igreja Triunfante roguem por nós, porque somos pecadores. Para encerrar, então, o quadro de hoje, Os Santos da Santa Igreja, só quero lembrar que a veneração aos santos não é idolatria, desde que seja compreendido
que eles são exemplos a serem seguidos por nós, né? Exemplos de vida, de caridade, de amor a Cristo e à Igreja. É essa veneração que nós temos que ter aos santos, né? E sempre lembrar a vida deles, os feitos deles, porque hoje a gente vive uma vida onde é muito mais fácil, né, ser cristão, ter fé e seguir a Santa Igreja. Só que nós tornamos isso muito difícil porque nós somos acomodados, né? Nos colocamos numa zona de conforto e não queremos sair dali. E para isso que eu venho trazendo sempre no quadro, aqui no programa, a vida dessas pessoas, para mostrar que se devotar à fé não é assim tão simples, né? Quando a gente sai lá daquela área confortável onde nos encontramos e vamos lutar pela o que a gente acredita, principalmente dentro da igreja. Vamos ouvir o salmo da liturgia de hoje, né? A música desse salmo, que é: As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor, mencionando, né, sobre o tema de hoje, que é a manifestação ou a epifania de nosso Senhor Jesus Cristo. Em seguida, a gente vem com o quadro, com o momento com Maria de hoje, e vamos falar nesse quadro de hoje sobre a epifania do Senhor. Vamos ouvir o salmo de hoje, então.